Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui. Bem-vindos para mais um Podtal, onde a gente conversa sobre empreendedorismo dos mais diversos segmentos e ramos. Hoje eu trago Irineu Cassol, parceiro, irmão e especialista no ramo de reparação automotiva, autopeças, oficinas e todos os segmentos ligados aí. Antes de passar a palavra a Irineu, eu faço a leitura do livro da lei. Eu abro aqui em Romanos 12, onde a gente lê assim. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva, e se é de ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça, e se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, e se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Iniciando a nossa conversa com essa palavra, há um ano atrás, tivemos um bate-papo, e nesse bate-papo, uma das ideias que surgiram foi a nossa conversa sempre é muito divertida com os clientes e tudo mais. E eu sempre tive muita conversa divertida com empresário, com funcionário, com colaborador, com consultor, com parceiros. E muitas vezes eu ficava pensando assim, poxa, tinha que estar gravando isso aqui, né? De tão divertido que às vezes é. Pelo problema, pela solução, por tudo que se desenrola ali. E dia 4 de fevereiro de 2025, um ano atrás, eu te chamei para uma empreita nova, que é gravar o primeiro podcast. E hoje eu tenho a honra de te receber de novo para comemorar um ano de gravação de podcast. Você foi o primeiro e esse episódio de hoje é o número 55. Então, 53 podcasts depois, episódios depois, eu te recebo de volta. Muito obrigado. Olha aí. Primeiro, meu irmão, meu amigo, né? Alessandro Tatal. Estou muito feliz de estar aqui, cara. Nós passamos aí, como você falou, nessa experiência inicial e a partir disso você foi se aprimorando, você foi se ajustando e cada vez melhorando mais. E o programa está lindo, cara. E bora, hoje vamos fazer um bate-papo aqui novamente. Obrigado. Agora eu uso até pó compacto. Lindo. Faz parte. Opa! Reparação automotiva. Quando a gente fala de reparação automotiva, a primeira coisa que vem na cabeça são as oficinas, são as autopeças, tudo que abastece a linha, né? Uhum. Como empreendedor, a primeira coisa que me vem é o especialista, o mecânico. Uhum. E o mecânico, ele é especialista na mecânica, na parte técnica. Isso remete e reflete na dificuldade de gestão que o segmento carrega, né? E aí eu trago... eu assimilo, eu trago ali uma comparativo com a cabeleireira, que é uma técnica e abre o salão, né? Com a cozinheira, que é uma técnica e abre o restaurante, o mecânico, que abre a oficina. Qual é a principal dificuldade? O que você enxerga nesse segmento de reparação automotiva em relação às dificuldades de gestão? Alessandro, a gente pode começar fazendo uma provocação. Se você tivesse, então, duas pessoas para investir num negócio, as duas querem abrir uma oficina. Uhum. Uma é um bom mecânico, a outra é um bom gestor. Uhum. Conhece de procedimento, conhece financeiro, conhece o básico ali das regras contábeis, conhece o mínimo da legislação trabalhista. Ele tem o entendimento da gestão de um negócio, mas ele não conhece nada de técnica. Então você tem essas duas pessoas e você está com o seu dinheiro para colocar em uma delas. Se eu te perguntar, qual você escolhe? A probabilidade de você me falar assim, Irineu, eu vou no gestor. Eu também. Você fala, mas o cara não é técnico, cara. Pois é. Só que agora é muito mais fácil ele conseguir alguém técnico para suprir a necessidade técnica dele, do que o técnico conseguir um gestor para suprir a necessidade de gestão. Então é nesse ponto que nós estamos. Não temos gestores para todas as oficinas aí no mercado.
Até porque tem muita informação ali que é de caráter mais sigiloso, né? Claro. Tem toda a parte financeira envolvida nisso. Então, se isso ficar em família, é relativamente melhor. Então, o ponto está aí, né? Agora, o que fazer? Bom, então vamos lá, né? Precisamos preparar essas pessoas para que elas, mesmo gradativamente, possam ir assumindo o papel de gestão, saindo da área técnica, não abandonando, né? Ela sempre vai ajudar, né? Num orçamento, numa negociação, para checar um serviço, tudo bem. O conhecimento técnico, sem dúvida, é um plus, né? Faz parte. Agora, ele não pode ser o determinante ali na vida do cara, né? O que eu ouço com muita frequência? Eu sou um bom mecânico e abri uma oficina. O que é que pode dar errado? Quando, na verdade, a pergunta é: você é só um bom mecânico e agora você virou empresário. Como isso pode dar certo? Pesado, hein? Assustador, né? É. E a partir disso é que se abre, então, esse leque que nós vamos conversar hoje, como transformar isso num bom negócio. Quando a gente pensa em qualquer negócio, existem indicadores que são de comum uso. Lucratividade, custo fixo, margem de contribuição, né? Quando a gente pensa em reparação automotiva, o zoom vai ficando cada vez maior. A gente vai aumentando cada vez o nível de complexidade desse indicador. Até chegar num ponto de você ter ali os principais indicadores, e esses indicadores interferirem no principal, que é o resultado. Deu lucro, deu prejuízo. Perfeito. Se deu lucro ou prejuízo, quanto foi, né? Isso, na verdade, esse indicador principal de lucro ou prejuízo, ele só é a consequência dos mini indicadores. Perfeito. É lindo falar assim. Quando a gente fala assim, você precisa ter indicador disso, indicador disso, indicador disso. O problema é como implantar e que ferramenta usar, né? Tá, vamos começar pelo Excel. Primeiro ponto, quem sabe mexer em Excel nessa oficina? Uhum. O cara passou a vida aprendendo a mexer com carro. Assim como se colocar eu para trocar a bateria, eu peno. É melhor mesmo. empurrar ou chamar um guincho. Perfeito. Porque o meu foco foi outro. Como implantar? Essa é uma situação que me incomodou muito e que me fez passar por várias fases. Então, nós atendemos nessa caminhada empresas de todos os tamanhos. Eu venho, então, de uma área técnica, nasci técnico, né? Montei motores Scania por mais de 14 anos. Nesse período, professor no Senai para os cursos de motores e transmissões. Então, nasci técnico. Mecânico, né? A partir disso, eu... Filho de caminhoneiro. Um filho, né? Como meu pai teve caminhão, então, a vida toda, eu acabei nascendo mesmo dentro das cabines e viagem. Então, era esse o meu universo. Muito cedo eu vou para a oficina e começo a me desenvolver lá dentro e crescer tecnicamente. Bom, foi lá que eu tive o primeiro gostinho de gestão quando os meus líderes já começaram a me colocar como responsável de determinada área. Agora você é o encarregado, de repente agora você é o gerente. E eu até achava que gerenciava. Até eu entrar na Sadia, para trabalhar ali com logística, com frota, com estoque. Né? Implantação do Falcone na veia. Total. Gerenciamento da rotina, do trabalho do dia a dia, era o livro de cabeceira. Né? Vicente Falcone Campos era o cara. E o INDG, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial dele, então fazendo um trabalho no grupo, na época. E aquilo que eu achava que sabia, quando eu entro no grupo, eu já percebi. Falei, agora eu não consigo nem conversar nas reuniões. Eu entrava mudo e saía calado, né? Eu não entendia nem o que aquele pessoal estava falando. E ali foi o start, sabe? Quando me empurram a primeira especialização, empurrado mesmo. Olha, você está inscrito,
segue aí, a data é tal, segue passagem, ferramenta de gestão e qualidade, Black Belt, chamada na época, né? Six Sigma. Six Sigma. E você imagina para um cidadão, então, criado dentro de uma área técnico, extremamente técnico, tá? Me mostra o manual que eu monto. Você entrar num mundo que existem técnicas, mas existem tantas variáveis de pessoas, de mercado, de processo, que a coisa já não fica mais simples dessa forma. Região, né? Meu Deus, né? Então, para mim, o que a Scania me deu de base técnica, a Sadia me deu de base gerencial. A partir disso, eu começo a migrar. A própria Sadia me deu muito do entendimento de certificação, porque era uma empresa com todas as certificações, porque exportava para o mundo todo, né? Faz isso até hoje pela BRF. E eu entro nesse mundo também de auditoria, de norma. Alguns anos depois, eu saio e começo a prestar serviços para o Sebrae nesse segmento. Quando a gente fala alguns anos depois, quanto tempo de consultoria? Então, começamos em 2008. Foi o meu primeiro trabalho. Foi em Rondonópolis, e aí era para fazer um diagnóstico do setor de reparação, porque também o Sebrae ainda na época não trabalhava com esse setor e não tinha informação. Então me contrataram para fazer um diagnóstico, eu criei uma ferramenta de diagnóstico e apliquei. E mostrei o resultado numa reunião para todo mundo, eles entenderam que aquilo era interessante. E retomando a sua primeira pergunta, naquele momento foi identificado exatamente isso, Alessandro. Quando você convidava os caras, olha, vai ter um curso de injeção eletrônica, enchia a sala. Se você falasse, vai ter um curso de controle financeiro, não aparecia ninguém. O técnico gritava. Gritava mais alto. E na cabeça dele, qual era o problema? O problema é que ele não sabia que ele precisava. É verdade. Então, como é que você convencia um técnico a parar dentro de uma sala para uma palestra? Era extremamente difícil. A gente tinha que começar a mesclar. Olha, hoje vai ter um curso aqui de freio e daí no meio a gente colocava alguma coisinha de gestão. Era um trabalho de conscientização e mudança cultural. Exatamente. Então, olha a caminhada. Sabe? Porque quando você chega numa empresa e você já está acostumado com isso, que você precisa convencer o empresário, é outro caminho, muito mais longo. Né? Postura dele, ele vai ali, se fecha, fica olhando para você, fala assim, o que será que né? Esse cara vem fazer o que aqui? O que ele me agrega? Será que vai me ajudar em alguma coisa? Então, olha o nosso desafio nesse momento. Foi isso, sabe? Entrar nesse setor extremamente cru ainda, e começar a colocar nesses empresários o entendimento do empreendedorismo, da gestão, porque nós podemos aqui até concordar, mas todos eles já eram empreendedores. Eles tinham esse espírito de, eu quero montar alguma coisa para mim. Eu recebi o André, o que chamam hoje de empreendedor serial, né? 4, 5 empresas, e ele me trouxe aqui um conceito que ele dizia assim, uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é ser empresário, né? Então, empreendedor, muita gente é. Para ele se tornar empresário, pouca gente chega lá, né? Perfeito. Eu super concordo com o André nesse conceito, né? Porque o desejo, a vontade vai te impulsionar. Agora, e aí? Você está disposto a pagar o preço que se pede, o sacrifício que se pede para você aprender, sair da sua caixinha, sair da zona de conforto que a gente chama, e entrar para o que realmente precisa ser feito? É uma barreira, né? Alessandro, eu comecei tarde para os padrões. Eu fui fazer faculdade com 27 anos de idade. Até ali estava tudo bem para mim, técnico, montador, gerente, Scania, estava tudo bem. Então eu fui para a área acadêmica tarde para os padrões. Na minha primeira aula de filosofia, imagina um montador numa aula de filosofia. Pensei comigo, não vou aguentar, né? O que eu estou fazendo aqui? Filosofia não, né? Na primeira aula,
eu nunca esqueci, porque esse professor falou, olha, o gestor, o administrador, ele está lá desempenhando um papel. Às vezes, esse papel vai até contra o que ele, enquanto pessoa, faria. Mas nesta posição, ele é obrigado a fazer, pelo bem do CNPJ. O quanto você está disposto a esse sacrifício? O quanto você está disposto a entender esse jogo e falar assim, ok. Porque se você perguntar para uma pessoa, olha, você gosta de demitir? Ah, não gosto. Não, demitir. Nossa, Irineu, o fulano, a fulana, tem família, conheço há não sei quanto tempo. Pois é, mas você já deu a primeira advertência, deu a segunda, conversou, deu a terceira, reincidente, não agrega, atrapalha processo, prejudica a equipe. E aí? E agora? Tira você e analisa o CNPJ, né? O CNPJ agora é porque você é o responsável. Esse tipo de sacrifício, poucos têm a consciência dessa responsabilidade nesse nível, e os que têm consciência, nem todos têm a coragem para tomar a decisão que precisa ser tomada. Ou quer terceirizar para alguém fazer para ele. Essa é a mais comum. Né? Vai lá, fala com o cara, né? Tenta. E aí você vai perdendo a sua capacidade de liderança. Né? Então é um setor que vem desse mundo que começou técnico, de repente começou a se despertar para o lado da gestão, e estamos nesse ponto. Eu saio, Alessandro, somente da consultoria em 2011 para 2012 e começo a participar da certificação para o setor via IQA, o Instituto da Qualidade Automotiva, que é o órgão no Brasil que dá um selo de qualidade para toda a cadeia de reparação, concessionárias, oficinas, fabricantes de peças. O IQA tem um leque absurdo, de combustível a tudo, ele audita, certifica, normatiza. Tudo isso com base na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o IQA, então, puxa para si toda a certificação dessa cadeia. Eu, há mais ou menos 1 ano e meio, represento o IQA no Mato Grosso. Então, as normas, as certificações, né, eu tenho a oportunidade, então, de estar muito próximo disso, representando o Instituto e preparando empresas e até auditando de acordo com a norma do IQA. Usando a ISO também como base, é isso? Perfeito. O que o IQA faz é pegar a ISO, a 9001 de processo, e adequá-la ao setor de reparação. Então ele tem uma linguagem, é a norma ISO, só que com uma linguagem aplicada para aquele segmento. Personalizado. Perfeito. A norma ISO, de uma loja a uma fábrica, é a norma ISO. Né? Já o IQA não, ele pega e ajusta a linguagem, por exemplo, ele fala de orçamento, né? Ele fala de checklist, que a norma ISO não chega, ela fala assim, você tem um procedimento de atendimento ao cliente? O IQA pega isso e fala assim, mas qual é o procedimento? Está aqui, está desenhado. Vai lá, executa. Então isso também me dá a possibilidade, Alessandro, de... tá bom, Irineu, você está falando isso da sua cabeça? Não, tem uma norma. Você chegou aqui na minha oficina, você vai implementar isso porque você sonhou com isso? Não. Existe uma norma, está aqui ela. Testada e que funciona. Né? Então, perceba que eu estou em vários pontos desse mundo da reparação, enquanto consultor. Né? Já fui técnico, de repente consultoria, de repente auditoria, certificação. Né? Então, esse mundo da reparação eu acabo circulando nele diariamente. Você falou lá em 2008 a fase da conscientização, a mudança cultural, né? Isso passa por um mercado hoje cada vez mais feroz, onde amador não se mantém. Ou a empresa se profissionaliza. Estava conversando com o Wellington aqui, especialista em tributação.
o micro, o pequeno, vai ser impactado. Ele, entendendo ou não, ele vai ser impactado. Então é melhor que ele entenda para tirar algum proveito disso, né? Não tem espaço para amador mais, né? A verdade é essa. Como é que você enxerga, 2008 para cá, essa evolução cultural relacionada à gestão do segmento? Esse segmento melhorou muito, Alessandro. Muito. Ele tem cada vez mais, se você olhar para as feiras, cada vez mais tem mais participantes. Nós tivemos agora, o final do ano passado aqui, a feira automotiva aqui em Cuiabá, foi um sucesso, né? Ela foi conduzida, criada pelo Sindirepa, o Sindicato dos Reparadores, mas teve apoio de muita gente do segmento, inclusive Sebrae, né? Os atores se reunindo para isso. Você já há alguns anos viaja para São Paulo na principal feira da América Latina, né? A Automec, ela é bienal. Ela era, até antes da pandemia, um ano leve, um ano pesada. Daí entrou a pandemia, ficou aqui aqueles 3 ou 4 anos, não lembro, sem a feira. E daí juntou e agora está bienal. Então está todo mundo lá dentro. Um ano Automec em São Paulo. Esse ano é a Autopar em Curitiba. Menor, mas igualmente importante. E eu tenho sim a oportunidade de acompanhar os empresários. Tanto na feira e daí nos dias de feira, que ela começa ao meio-dia, eu organizo as visitas pelas manhãs para aproveitar o tempo dos empresários. Visitas técnicas em reparadores, unidades técnicas do Senai, fabricantes, grandes distribuidores. Então, como eu tenho contatos, né, e o IKEA me ajuda muito nisso, né, a me abrir essas portas, nós conseguimos então deixar otimizado o tempo e a gente passa lá 5 dias fabulosos, né? Fazendo as visitas de manhã, almoçando e feira até a noite, e tudo isso com a condução do Sebrae. Eu estava conversando com o Carlos, de uma empresa chamada Educa Mais, educa.com, aliás, e ele dizendo que uma das feiras ele recebeu uma proposta de um investidor e essa proposta mudou a vida da empresa, né? Então deu uma guinada, virou, mudou, trouxe novos mercados e tudo mais. Como é importante a participação de feiras, né? Hoje se fala o nome network, que é um nome bonito. Perfeito. Mas na verdade é uma atualização constante, né? Perfeito. Se você se mantém longe ou distante disso, você acaba vivendo ilhado, isolado, né? Naquilo que você olhou para trás e até agora deu certo, mas que não vai te garantir o futuro, né? Claro que sim. Alessandro tem um pensador, né, Azalba, ele tem uma frase poderosa. Ele leva a rede de contatos ao limite. Ele fala: você é quem você conhece, não o que você faz. E por que nós dois estamos aqui hoje? Pelo que eu faço ou pelo que você faz? Não. Por causa da nossa rede. Faz sentido. Nós temos, né, contato, trabalhamos juntos em vários projetos há muitos anos. E essa nossa rede vai se ampliando e ela vai trazendo oportunidades. Ela vai abrindo portas. Semana passada eu estava numa cidade, um empresário me pediu uma ajuda, porque ele já está numa idade, não tem sucessor na empresa dele. Me pediu uma ajuda para... Irineu, me ajuda a arrendar, vender. Um super negócio. E eu, na minha cabeça, fiquei pensando em quem poderia, né? Mandei algumas mensagens para um, para outro, e uma coisa assim que... E ele até me pediu, obviamente, né? E eu também orientei dessa forma: olha, vamos manter sigilo quanto a isso, né? Quanto ao nome, né? Mas eu vou conversando pontualmente com quem eu entendo que tem condição de tocar um negócio desse. Olha só o poder de uma rede de contato. Exatamente. Então, uma oportunidade como essa vai chegar para o empresário de qualquer jeito? Não. Não. Né? E assim, Alessandro, outra coisa que esse setor vem mudando, né? Por como esse setor vem mudando. Eu estava em Querência no final do ano passado fazendo um trabalho. E eles colocaram num outdoor na saída ou na entrada da cidade. A cidade que mais cresce no estado.
Quando eu conversando com os empresários, eu falei, olha, vocês não têm escolha agora. Vocês vão ter que acelerar. Mas por que, Irineu? Ora, vocês estão chamando o pessoal para briga. Você acha que se uma grande franquia quer abrir uma nova unidade, vai abrir onde? Vocês mesmos colocaram aqui, ó, nós somos a que mais cresce no estado. E agora? Agora vamos nos preparar, porque vai chegar. Você jogou o sangue no tanque dos tubarões. E falou, olha, aqui tem um cheirinho de sangue aqui, vamos embora? Uhum. Então, olha só o quanto o mercado acaba obrigando, vamos chamar assim, no bom sentido, né? Obrigando o empresário a Sim. evoluir. Quando a gente fala de grandes redes ou grandes franquias, uma das principais características é padronização, processo, indicadores, né? Então, quer dizer, o empresário que está lá na dele, vou chamar aqui de zona de conforto, vai ter que se mexer. Então, né, esse, Alessandro, sempre foi, para mim, um grande desafio. Como medir? O que medir? A gente fazia uma analogia nos nossos trabalhos em comum com o painel de um carro. O painel do carro, ele é nada mais do que um painel de indicadores. Perfeito. Velocímetro, combustível, água, óleo, né? Perfeito. A temperatura e marcha, tudo que você precisa ali, média hoje em dia. Então, ele nada mais é do que um painel de indicadores. Se aquilo ali sumir, você vai tomar multa, porque você não vai saber a velocidade que você está. Você vai deixar o motor fundir, porque você não vai ver o KM, né? Então, quer dizer, você quebra o carro. Se quebra o carro. A empresa sem indicador, muito provavelmente, quebra a empresa. Porque vai no achismo. Toda empresa devia ter um cockpit. É verdade. Toda empresa devia ter ali o seu painel dentro para o empresário tocar o cockpit dele. Né? Você criou um cockpit. Eu criei um cockpit. Isso começou a partir de Excel, lá atrás, sofrendo, porque nós atendemos empresas de todos os tamanhos, todos os tipos, com todos os tipos de programas diferentes, alguns sem programa nenhum. O cara tinha cadernos bem pequenininhos, né? Sim. E eu sempre pensando, mas espera aí, o que eu entrego para esse cara? Como eu meço? O problema do papel ou do Excel é que é muito personalizado. Por empresa e por funcionário que está lá. Saiu o funcionário, muda a planilha também. E aí o desafio era esse. Como eu chego para esse cara e falo assim, é um bom negócio, sim ou não? E quais os indicadores? E quais os parâmetros? A partir disso, Alessandro, nós temos os básicos ali, né? Financeiro, lucratividade, rentabilidade. Sim. São indicadores de todo o negócio. Genéricos. De uma loja, ou uma oficina, ou uma fábrica, né? Você tem esses indicadores principais. E exatamente como você falou. Agora, o lucro em si, ele vem do desdobramento de uma série de outros indicadores. Claro. Né? Positivação de clientes, ticket médio, conversão de orçamento, que você vai trabalhando para que chegue lá em cima e eles complementem os seus resultados. Então, os indicadores de resultado, eles são uma foto. Né? Eles, por si só, não melhoram o seu negócio. Eles te dão uma foto do que você fez. Só mostra o que aconteceu. Só mostra. Agora, quando você desdobra esses indicadores, é aí que está a sacada. E eu acabei, então, criando esse cockpit com esse intuito. Entender quais os indicadores e conseguir desdobrá-los. De uma forma padronizada que sirva para o segmento e não para uma única empresa. Exatamente. Uma certa vez eu li, eu não lembro de quem, a gente vai conversando e vai coletando, né, as informações, depois é difícil lembrar o nome. Se você analisa só faturamento, um único indicador, você corre o risco de ficar cego. Ou se você analisa só lucro, você também corre risco. Imagine que uma empresa cresceu em faturamento. Porém, ela compra um produto que aumentou o custo. Quer dizer, automaticamente o preço dela vai vender mais. Quando ela cruza faturamento com quantidade, por exemplo, ela vai ver que ela vendeu menos, apesar de estar faturando mais, né? Isso representa para ela um sinal de alerta. A fatia de mercado dela
está comprometida. Então o empreendedor acha que cresceu, mas na verdade ele diminuiu, apesar do crescimento em faturamento, né? Esse é um ótimo exemplo. Tem vários indicadores, né? Esse é um Eles ótimo se exemplo. Conversarem. Alessandro, porque olha só, o cockpit também tem um indicador de gestão de estoque poderoso. Ele te dá percentual de giro, te dá uma variação de vendas sobre compras em cada grupo. O aumento do lucro em si, até agora nós não falamos onde esse dinheiro está. Sim. Né? Ele pode estar na inadimplência, ele pode estar no estoque, pode estar no caixa. Né? Então, a partir disso, esses outros indicadores começam a fazer um desenho do que de fato está acontecendo. Uhum. Né? Porque é exatamente como você falou. Aumentou o lucro, está tudo bem? Calma, vamos respirar. Porque se você começa a forçar uma venda, fazendo um cadastro de qualquer jeito, ou concedendo crédito a mais do que o seu capital de giro permite, aumentou. Mas e o risco? Mas e o recebimento? Mas e a imobilização do capital no estoque? Então tem muita coisa em jogo nessa mesa e o cockpit vem exatamente para isso. A partir disso, o que é que eu também acabei desenhando nessa ferramenta? Porque se eu te mostrar o indicador e falar assim, olha, está aqui, sua positivação de clientes vem caindo nos últimos 3 ou 4 meses, que seja. Falo, o que significa isso? Bom, você tem uma carteira de 1.000, nesse mês você atendeu 100, agora você atendeu 80, depois você atendeu 70, e daí em percentual da carteira, isso vem baixando. Tem uma fatia de mercado que ou está indo para outro, já não é mais seu. O que está acontecendo? O seu atendimento caiu de qualidade? Será que foi o quê? Mas por que eu desperto no empresário? Porque eu tenho um indicador. Perfeito. Um sinal de alerta. Precisa. É o combustível que acendeu. Acendeu a luz do combustível, você vai parar para abastecer. Porque se você não parar, vai ficar na estrada, amigo. Né? A gente usa aquele exemplo clássico, né? Você acostumado a fazer voos aí, né? Viagens de avião, aí você sobe a escada, um avião, está todo mundo lá dentro sentadinho, você olha para o cockpit, o avião está funcionando, tudo pronto para partir, você é um dos últimos que está entrando. Mas você olha para o cockpit e ele está todo apagado. Aí tá aquele bando de relógio que tem lá, nada funciona. Aí você pergunta para a comissária ali que está apagado o painel? Ah, sim, senhor, mas não preocupa. O piloto tem grande experiência. Ele sabe o caminho. Não se preocupe, está acostumado. A pergunta é, e agora? Você continua naquele voo? Você pensa, mas espera aí. E será que não pode acontecer nada lá em cima que precise ser avisado no cockpit? Uma direção, uma velocidade, uma turbulência? Hoje, para quem está acostumado nos voos aí, sabe que alguns minutos ou segundos antes da turbulência, alguém já fala, aperte o cinto que vai ter turbulência. Você fala assim, mas rapaz, o cara enxergou uma turbulência lá na frente. Amigo, equipamento. Olha o nível. No final do ano passado, nós ficamos 40 minutos dentro do avião e descemos do avião antes dele partir, porque um dos indicadores de GPS do painel não estava confiável, a palavra que ele usou. Olha só. Quer dizer, ele desceu 200 pessoas do avião por conta de um relógio. O exemplo é perfeito, Alessandro. Agora, olha que loucura. Quanta empresa está voando aí sem olhar nada. Nós imaginarmos o risco que esse povo está correndo. Sem indicador nenhum. E aí, quando você pergunta para o empresário, como foi o mês? Você tem 3 respostas. Foi bom, foi mais ou menos, ou foi ruim. E isso é assustador. Sabe, você fala assim, mas espera aí, isso é resposta que um empresário dê numa consultoria, por exemplo? Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é criar um sistema para que possa fazer a coleta de dados, primeiro. E o cockpit ele tem algumas opções. Lançamento manual, tem. Então, se você falar assim, Irineu, eu tenho coisa em planilha, eu tenho coisa em caderno, tá bom,
Serve. Nós vamos dar um jeito. Uma vez por mês você vai vir aqui, ó, tá, lança isso aqui e vai funcionar. Quando você lançar, os relógios vão se comportar e cada relógio do cockpit, quando eu clico no relógio, ele desdobra. Ele abre no histórico do ano. Hoje eu queria fazer um bate-papo diferente aqui. Vamos embora. Eu queria transformar esse bate-papo numa aula. Perfeito. Você consegue demonstrar isso na prática para nós? Consigo sim. Já jogamos aqui na tela. Vamos lá então. Essa é a visão do cockpit. Essa é a visão do cockpit. Então, a palavrinha, como você falou, né, cockpit é justamente o painel. Então, se você olhar aqui, eu tenho uma série de indicadores. Essa ferramenta, você pode ver o acumulado, você pode ver ano, você pode ver o acumulado nos meses, mas você pode ver um mês específico, né? Então, quando você tira o acumulado e fala assim, eu quero ver só o mês de novembro, essa aqui é a minha base teste, então provavelmente alguns indicadores não vão estar funcionando, porque eu não alimentei. Vamos achar um aqui. Olha só, conforme eu vou clicando nos meses, ele vai me dando... Vai atualizando os indicadores mês a mês. Ó. Então, quando eu clico, por exemplo, vamos lançar... Pronto. 2026 está zerado ainda. Ó. Na hora que fechar o janeiro, faz os lançamentos. Ele vai começar a fazer os lançamentos. Quando eu clico no acumulado, ele vai me dar o ano todo. Beleza. Se você fala assim, Irineu, como ele sabe que aqui é verde e aqui é amarelo? Bom, a primeira coisa que nós fazemos no ano é editar os indicadores, definir as metas mensais. Eu venho aqui. Esse aqui é o trabalho de planejamento estratégico, Alessandro. Perfeito. Você olha para o passado e prevê o futuro, conforme percentual de crescimento do mercado, percentual da meta do dono. Veja só que eu tenho mês a mês e o acumulado. Os indicadores que são em reais e os que são em percentual. Faturamento, ticket médio, lucratividade e rentabilidade, eficiência produtiva, conversão de orçamentos, satisfação de clientes, retorno de serviço, giro de estoque. Isso, se o empresário não tem todos esses dados, pega por amostra? Pega por amostra. A outra coisa também nós temos a possibilidade de vir aqui e editar layout e primeiro já decidir quais os relógios que você quer. Tá bom, Irineu, eu ainda não tenho satisfação de clientes ou não quero ainda. Tá bom, tirou aqui. Ele não vai apagar nada, mesmo que você já tenha dados lançados. Nesse momento você só está tirando ele do BI. Do painel principal. Isso. Eu não tenho estoque, não quero trabalhar com estoque. Beleza, tirou o giro de estoque. Veio aqui para baixo. Sensacional. Salvou configuração, eu vou pôr o giro de estoque de volta. Salvou configuração, ele já vem aqui para o painel, tirando ou colocando tudo que eu quis. Muito bem. Quando você clica no relógio, por exemplo, ticket médio, eu clico no relógio, ele me abre o histórico do ano. Tá? Eu quero acumular do ano. Outra coisa interessante do cockpit. Eu estou vendo um CNPJ aqui, mas eu posso colocar quantos CNPJs eu quiser. Para enxergar o grupo. A empresa tem um grupo, sem problema. Eu consolido ou vejo só a fulana ou só a ciclana. Né? Então, para quem fala assim, eu tenho mais do que uma empresa, sem problema. Você pode deixar para o seu gestor, lá na unidade, enxergando só o dele. Você vê o dele e vê, obviamente, a empresa consolidada. Tá? Cada relógio também tem a inteligência artificial embarcada. Eu estou aqui dentro do ticket médio. A hora que eu clico no botão de IA, ele já sabe que eu estou e você clica e pede para ela fazer uma análise do seu indicador. Como aqui nós não temos dados, provavelmente ela vai pedir alguma informação. Né? Se você começa a ter histórico, ele analisa o histórico, o passado, o histórico, e ele já te diz, já te fala a tendência, tá ruim, e aonde melhorar. Então, olha só, ela já fala, bem-vindo às dicas do Irineu. Perfeito, vamos falar sobre ticket médio. E ele já vai explicar o que vai mostrar o cálculo. Tá? Como se calcula ticket médio? Então tá aqui, faturamento total, número total de horas de serviço. Ele já faz uma avaliação de tendência, está aumentando, está estagnado ou caindo, compare os períodos anteriores. Ele já pede uma análise setorial para você fazer uma análise de serviço separadamente de peças. Tá?
para você ver ticket médio de peças, de serviço, as ações são diferentes. E ele já te faz uma sugestão aqui, ó, ações para aumentar o ticket médio. Venda casada, incentive a venda de peças e serviços. Crie um pacote de serviços, faça agendamento. Ó. Caso você tenha números específicos ou detalhes, a gente pode melhorar essa análise. Então a IA, você dá andamento nela aqui e vai perguntando. Me faça aí me ajude a criar uma ação na minha oficina mecânica para aumentar o ticket médio. Ela vai te dar. Muito legal. Né? Então a IA é uma super ferramenta que vem para ajudar a gente e ela está embarcada em todos os indicadores. Tá? E o detalhe é que conforme a empresa X vai usando e alimentando seus indicadores, a IA adapta a sugestão para o histórico dessa empresa, né? Perfeito, Alessandro. Não é genérico, como um chat GPT não. qualquer. Exatamente. Eu vou, como diz a história, eu vou treinando a IA. Cada vez que a gente vai conversando, ela vai melhorando a análise, né? Então, outra coisa interessante. Eu te dar o indicador e eu te dar a evolução é importante, mas o importante mesmo está aqui, ó, o plano de ação. Então, que parada é essa? Eu coloco aqui as ações, o que vai ser feito, por que vai ser feito. Né? Eu coloco aqui a prioridade, se é alta ou baixa. Eu coloco quem é o responsável, coloco até quando que eu quero executar essa tarefa, se isso tem algum custo. Né? Alimento o plano de ação e coloco o status. Iniciado. Quando eu coloco o status e salvo, esse plano de ação vem para cá. E aqui ele já me mostra quais as ações que estão pendentes e ele me mostra o status. 24 horas antes dessa data, ele dá o alerta. Ele dá o alerta no e-mail que está cadastrado. Você tem um plano pendente. Esse plano de ação também, eu dividi ele em 3 áreas: operacional, gerencial e estratégico. Perfeito. Então aqui, né, os planos para a equipe. Claro. Perdão te interromper. No final, quando a gente olha, e eu faço muito financeiro, quando a gente olha o número, mês que vem a gente vai lá, olha o número de novo. Daqui 3 meses nós vamos lá, olhamos o número de novo. Você está só coletando sangue, né? Exatamente. Você não está pedindo para tomar vitamina, você não está pedindo para fazer dieta, consertar o ferro, nada. Até agora nada, Todo mês vai dar o mesmo resultado, porque não gerou plano de ação. Exatamente. O indicador ele serve para te mostrar o que está acontecendo, mas principalmente para você mudar ele no mês que vem, né? Senão você tem 30 dias para trabalhar. É verdade. É muito tempo. Senão ele acaba não fazendo sentido, né? É um trabalho desnecessário de ficar olhando. Assim, ele só faz sentido se a gente olhar e agir em relação a ele. Perfeito. Né? Foi pensando nisso, Alessandro. Então, você vê, aqui, ó, você terminou, você vem aqui, edita, concluído. Ou eu quero excluir isso, eu quero mudar. Beleza. Está todo editável. Aqui tem o responsável. Quem é o responsável por essa ação? Né? Agora, você imagina para o gestor que ele tem 2 ou 3 ou 4 filiais. Ele olha para o plano de ação integrado e já sabe quem é o fulano, está me devendo, não está me devendo, tá? Qual a ação que está pendente. Precisa de apoio. Precisa de ajuda, porque daí você vai falar para o cara, não, peraí, o que é estratégico? Opa, o que é meu? Eu sou o dono. As minhas ações estratégicas vão estar aqui, ó, no campo do estratégico. E aí, essas aqui eu posso deixar para vista exclusiva do proprietário. Tá? Muito legal. Então, nós temos... chamadas permissões, né? As permissões. Quando você entra aqui em dados, você consegue alterar absolutamente tudo. Então, eu lancei, mas apareceu um negócio novo. Beleza. Vem aqui em dados, edita e está tudo certo. Tá? Em todos os indicadores, ó, onde tiver dado de estoque, ou por exemplo, qualquer outro dado, você vem aqui e ajusta. Preparei também essa ferramenta para um diagnóstico de maturidade gerencial. Esse diagnóstico, ele vem da norma do IKEA. Extremamente personalizado para o segmento de reparação. Exatamente. Então, se você olhar aqui, ele tem 9 áreas. Área de trabalho, liderança, estratégias, clientes, práticas. Então, olha só, área de trabalho, ó, perguntinhas que você só dá um clique. E ele vai falar quantos pontos você fez nessa pergunta. A área de trabalho está limpa e organizada? Estão identificadas? A empresa disponibiliza aos técnicos ferramentas aferidas regularmente? As perguntas já são com base na ISO. Exata, na norma IKEA. IKEA. Perfeito. Então, o que acontece? Quando você termina de responder, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, você responde.
Quando você termina de responder, eu deixo aqui no final, na data tal, você fez tantos pontos. E eu criei um padrão de avançado, básico e intermediário. Estamos evoluindo ou não. Estamos evoluindo ou não. E aqui, no gráfico, eu já estou te falando quais as áreas que você precisa melhorar. Olha, em estratégia você pontuou muito baixo. Estamos só correndo, sem saber para onde. Sem saber para onde. E é interessante porque lendo as perguntas, você já percebe. E detalhe, sobe lá em cima, por gentileza. Claro. Estratégia, tá? Esse é um caso real que você usou para teste, né? A estratégia está baixa, logo a liderança está acompanhando ela. Quer dizer, você vê, a né? culpa de uma estratégia normalmente é do líder, né? Exatamente. Então, você veja que fazendo uma leitura de um diagnóstico, você consegue também ter uma visão de futuro, Alessandro. Exato. Né? Se eu falo para você, melhora aí o seu negócio, você fala assim, atiro aonde? Onde é que eu melhoro? Né? Então, perceba que nós temos indicadores. Essa parte da alimentação, que daí vem a parte manual. Quando eu entro em alimentação, ele fala assim, qual é o CNPJ? É o tal. O que você quer alimentar hoje? Você fala assim, eficiência produtiva. Lançou o mês, lançou o ano, o nome do técnico, o faturamento por técnico, o valor da hora, horas trabalhadas, salvou. O que seria a experiência produtiva no segmento? Eficiência produtiva. Esse é um cálculo, Alessandro, que eu acabei desenvolvendo. Porque nós temos a possibilidade, por exemplo, concessionária, ela faz apontamento do técnico na ordem de serviço. Então, quando o cara começa a trabalhar, às vezes o próprio técnico vai lá no computador, às vezes alguém numa boqueta de serviço aponta o cara na ordem de serviço tal, começou tal hora. Iniciou. Quando ele terminou, ele mesmo, alguém vai lá e parar. E ele está pronto para pegar outro serviço. O sistema não deixa ele locado ao mesmo tempo em 2 horas de serviço. Ao final do mês, o sistema faz uma soma de quantas horas você trabalhou apontado em ordem de serviço. O sistema tem uma informação de quantos dias tinha no mês e faz um cálculo de percentual. Olha, a sua produtividade esse mês foi de X%. Ela pode ser 100%? Pode. Ela pode ser mais que 100%? Pode. Por quê? Fazer um motor está lá apontado para eu utilizar 40 horas. Eu fiz em 35. E peguei outro serviço. Então, você vendeu mais horas do que você tinha disponível ali. Então, é muito comum. É comum. Não muito comum, mas é comum. Depende da época do ano, né? Expertise. Quem tem um segmento que tem uma produtividade muito alta, ar-condicionado e elétrica, desse pessoal que atende máquinas no campo. Eles vão para o campo. Eles ficam 3 ou 4 dias nas fazendas e atendem muitas máquinas. E voltam com um bolo de ordens de serviço para serem lançadas. E a gente já teve essa convivência, né, com esse ramo. É verdade. Às vezes trabalham até à noite, né? Às vezes não. Quase. Muito comum. Muito Você comum. quer ver na época da safra. Não pode deixar parar. Não pode deixar parar. Então, a eficiência produtiva dele vai acima de 100%. Na média, infelizmente, tá, cara? Se você me perguntar qual é a média da eficiência operacional do estado de Mato Grosso, entre 48% e 52%, 50%. Baixo. É assustador. Quer dizer que nós temos o técnico com hora vaga ali. Muito. E eu nem estou falando ainda que ele não está trabalhando. Ele não está vendendo. E são 2 coisas diferentes. Provavelmente a eficiência produtiva dele baixa é consequência do dono, da equipe comercial, Perfeito. do marketing, da oficina. Da peça, da ferramenta, da organização da área. É um sintoma. É um sintoma. Olha que interessante. Então, quando você olha assim, o cara, cadê a ferramenta? Cadê a ferramenta? É o tempo passando e eu não executando. O cara não trouxe a peça para mim? O que está acontecendo? É o tempo passando e o técnico parado. E, ao final, você não pode repassar isso para o cliente, né? Já imaginou? Você é o dono da oficina. Eu chego lá para trocar uma pastilha de freio. E eu pergunto, pode, Alessandro? Posso, Irineu. Quanto é que você faz para mim? Você fala, eu cobro R$120. É um carro popular. Eu falo, tá, tem um descontinho, tá, 110 para você. Eu falo, faz. Rapidão, 30 minutos, 35, 40 minutos, você me entrega o serviço. Perfeito. Só que daí, de repente, eu chego para acertar lá no caixa e era o 110 combinado, ficou 130.
Aí você fala, 130, Irineu. Eu falo, ué, mas o orçamento não era 110? Então, era 110, mas o meu técnico demorou muito lá. Aí eu vou pensar, mas espera aí, isso é problema meu, cliente? Não. Então, eu queria que você tivesse posto lá um técnico mais capacitado. Eu não quero pagar pela sua deficiência. Eu não quero pagar pelo seu treinamento, né? E não vou, e a obrigação não é minha, porque senão você estaria numa zona de conforto, né? Não, fica tranquilo. Se eu tiver cara ruim, não preocupa, eu cobro do cliente. E tá tudo certo. Não. O mercado é muito mais agressivo que isso. Então, o que acontece? Já imaginou agora a situação? Você chegando para o seu técnico e falar, Zé, troca aquela pastilha de freio. Aí o cara chega, olha para a pastilha e fala assim, vou tomar um café. Vai tomar um café. Aí, de repente, ele fala assim, deixa eu dar uma olhada se ninguém me mandou uma mensaginha aqui. E daí, de repente, ele abre a caixa e fala assim, cadê minha ferramenta? Oh, cadê minha ferramenta? Quem mexeu aqui? Olha só. Aquela meia hora... É cômico, mas é muito real. Né? Mas, infeliz, eu gostaria de não estar falando a realidade aqui, mas essa é a pura verdade. Né? Então, como também existem profissionais, rapaz, que o cara sai atropelando. São a minoria, mas eles existem. É cara que aprendeu a ganhar dinheiro. E é interessante isso. Eles trabalham, na imensa maioria dos técnicos, trabalham por comissão. Então a lógica seria, rapaz, tem que segurar esses caras. Porque eles vão sair atropelando tudo. Não. Incrível. Os caras parecem que não querem ganhar dinheiro. E você tem que ir... E você enxerga esse comissionamento por produtividade, você enxerga com bons olhos? Eu vejo a meritocracia nesse sentido, ela acaba sendo positiva, Alessandro, porque é bom para todo mundo. Né? É por produtividade, né? Produziu, ganha. Não produziu, ganha. Paciência. Então, assim, isso é... Outro indicador. E tem, né? O indicador de produtividade e eficiência vai falar para nós. Porque quando eu chego aqui no indicador, por exemplo, e olho eficiência produtiva, ele me abre por técnico, tá vendo? Aqui, como eu não selecionei nenhum técnico, ele vai me dar a média da eficiência da oficina, geral. Mas se eu falar assim, eu quero ver só o Irineu, clico no Irineu e ele vai falar assim, o Irineu está aqui. Fez 26,5 nesse mês, 28,4 em setembro. O Irineu é o cara mais baixo da empresa. Ele é o cara que produz, vende menos. Tá? Se a oficina não tem um sistema que controle a eficiência por apontamento. Por apontamento. Dá para tirar esse indicador de qualquer jeito? Perfeito, porque esse indicador eu criei para fazer por faturamento. Entendi, participação no faturamento. Na verdade, olha o que acontece, Alessandro. Eu travo um valor de hora para o técnico. R$140, R$150. Quando eu pego o faturamento dele e divido pelo valor de hora, eu sei quantas horas ele vendeu. Simples. Não precisa de um sistema... Não precisa de apontamento. Robusto. E como? Aí eu só pergunto para o empresário, quantas horas você trabalha por dia? Ele fala assim, 8, 9, quantas forem? Se ele falar 8, 22 dias úteis, 176 horas. Capacidade produtiva. 100% é 176. Quanto por cento é a dele? Ele vendeu 100, deu X%, jogou no gráfico. Essa é uma forma de calcular a eficiência rápida, funciona, e toda oficina mecânica sabe, porque todo mundo sabe o quanto fatura. Eles ganham por comissão. Então foi a forma como eu encontrei de gerar um super indicador. Agora você imagina você sentando uma vez por mês com esse técnico, o José Brito, o Antônio, qualquer um deles, com o gráfico dele na mão. O que está acontecendo? E aí? O que nós podemos fazer? O que podemos fazer? Me traz sua reclamação, né? Não, é porque está faltando peça, é porque a secretária não está direcionando o cliente para mim, é porque... Olha, ele é capaz de falar, né? Chefe, os seus orçamentos não chegam nunca. Eu passo um orçamento e ninguém me dá devolutiva. O carro fica parado trancando o elevador. Olha só. Né? E aí, o que parecia ser um problema do técnico, pode ainda não ser. Eu não cheguei nele, né? Não está nem entrando no carro na oficina, nem vou vender chegou. Daí o cara falou, não tem serviço, e agora? Caramba. Então, quando você fala assim,
Eu preciso investir em marketing digital? A pergunta é, será? O problema é o quê? É volume? Nós não temos trabalho na oficina? Via de regra, é difícil hoje você entrar em uma oficina mecânica que esteja vazia. Uhum. É muito mais fácil você chegar numa oficina e o cara te agendar, né? Ou dá para você vir à tarde, mesmo que seja um agendamento informal. Ou dá para você vir amanhã, do que você chegar e ser prontamente atendido. Isso quer dizer o quê? Que esse setor tem trabalho. Tem trabalho. A pergunta é, não estamos ganhando dinheiro por quê? Se eu tenho o que todo mundo sonha, cliente. E agora? É formação do preço de venda? Pode ser. Pode ser que eu tenha volume, mas eu vendo muito mal a minha hora. Só gerou dinheiro. Só, né, troco uma coisa pela outra ali. Recebe numa mão e paga E em pago outra. com a outra. Né? Então, toda essa análise é feita a partir do cockpit. Aqui tem uma sacadinha muito legal, uma conexão API, para eu conectar o cockpit com o sistema da empresa. E aí, esquece alimentação. Ele vai pegar em tempo real. E aí, esse aqui... Abriu o orçamento, fechou o orçamento, vem para cá. Tá, faturou, jogou. Fez serviço, apontou, apareceu. Né? Tem alguns indicadores que não tem via sistema. Por exemplo, retorno de serviço. Eu lanço. Eu tenho que lançar manualmente. A não ser que você tenha uma ordem de serviço com código específico de retorno, o cockpit vai buscar. Uhum. Tá? Satisfação o retorno de cliente. de serviço também é um indicador de eficiência no atendimento? Claro, né? Que sim. Olha aqui, ó, eu vou subir o indicador de satisfação de clientes. Vou colocar ele na tela. Pronto, veio para cá. Como é que eu analiso esse indicador? Está vendo que ele está aqui com 4,25 de média? Uhum. E eu coloquei uma faixa verde aqui lá na descrição. De 0 a 5. O que é isso? A hora que eu venho em alimentar satisfação de clientes, ele fala assim, no ano tal e no mês tal, você fez uma pesquisa no mês inteiro. Quantos clientes me deram a nota 1? Quantos me deram a nota 2? Então você coloca lá no caixa, dê uma nota de 1 a 5 para o nosso atendimento. Uhum. O cliente vai lá. Você pode fazer isso pelo WhatsApp. Mandar um Google Forms? Manda um Forms. Né? No final... De graça, né? Absolutamente de graça. Quando você fala assim, quantos deram? 0. Quantos deram a nota 2? 2. E assim você alimenta, salva. Salvou, ele vai vir para cá. No indicador de satisfação de clientes e já vai te dar. Esse mês você está com a nota tal. Abriu, ele já te dá o histórico do ano. Olha como vem a sua satisfação. E aí, imagina a ferramenta para você conversar com a equipe. Pessoal, quero parabenizar, nós estamos vindo numa crescente, ou o contrário. Pessoal, vamos ficar atento. O nosso índice de satisfação de clientes vem baixou no último mês, ou nos últimos 60 dias, tendência de baixa. Provavelmente já começou a refletir no faturamento. Exatamente. E perceba, Alessandro, a importância de você montar um cenário. Não é um indicador isolado. Não é um indicador. E é por isso que existe um cockpit. É por isso que o painel do carro não tem um único relógio. Uhum. Porque ele não soluciona tudo. Uhum. Né? Então nós precisamos desse desdobramento. A todo momento você pode pedir ajuda para a IA. Faça uma análise do meu indicador de satisfação. A todo momento. Eu coloquei também nessa ferramenta um tutorial. Esse tutorial sou eu dentro do estúdio, explicando cada indicador. Uhum. Isso aqui ajuda muito. Então, como fazer um plano de ação eficaz. Aqui tem um Fale Conosco, né? A qualquer momento, digitou, uhum. Né? Já cai lá para a equipe. Abre um chamado, cai para a equipe já para resolver. Muito legal. O que é que nós temos a partir dessa ferramenta, então? A possibilidade de medir via lançamento manual ou via integração com o sistema. Não se preocupe como alimentar, vai ser alimentado. Vai ser alimentado. Dependendo do tamanho da empresa, se tem sistema, não tem, se tem gente para alimentar ou não. Se é um grupo ou se você está sozinho. Então, foi feito com muito cuidado. Essa base teste vem rodando há mais de ano em empresas pelo estado todo. As pessoas me perguntando, Irineu, mas e tal coisa? E como é que eu meço isso?
Você quer ver, por exemplo, para quem tem estoque, olha o giro de estoque. O giro de estoque, a ferramenta te dá por grupo. Por exemplo, aqui só tem exemplo, freio, ferramentas e óleos. Lança estoque inicial, isso aqui pode ser tudo via sistema ou manual. Quanto você comprou, se teve devolução e quanto você vendeu. A partir dessas informações, ela te dá o giro de estoque. Por que que aqui está verde e aqui está vermelho? Porque quando você olha para o indicador de giro de estoque, no mês ele deu 7,49%. O que significa isso? Que você vendeu, você girou 7,49% do valor do seu estoque. Baixíssimo. Baixo demais para esse setor. Se fosse mercado, a gente estaria girando acima de 80%. Porque é alimento, vai ter que girar, senão vai perecer. Oficina, o giro tem que começar com 15%. É a realidade do setor. Mas tem uns caras ninjas girando acima de 20, 25. Agora, olha a diferença de capital imobilizado. Então, se eu te perguntar, olha que legal, aqui tudo tem um filtro. Ó. Eu quero, então, como lá está 7, o que está verde? O que está acima da média. O que está vermelho? O que está abaixo da média geral. O plano de ação vai trabalhar em... Perfeito. E aí eu tenho na última coluna um delta, que é uma variação de vendas sobre compras, que vai me mostrar qual é o grupo que eu imobilizei capital ou me livrei de capital nesse mês. Perfeito. Olha só, comprei 35, vendi 33.500, ficou 1.500 negativo. Ó. Aqui eu me livrei de 3.000, por quê? Porque você comprou 3 e vendeu 6. Você fala, mas como é que eu vendi 6? Ora, porque você tinha 104. Né? Então aqui eu seleciono, ó, o grupo maior por menor, a compra, né? Se eu quero a compra do maior por menor ou invertido, eu quero ver o que eu mais vendi, qual é o grupo que eu mais vendi ou o que eu menos vendi. Selecionou, ele já vai te dando as informações. Qual foi a minha maior imobilização de capital ou menor? Pronto. Então, uma ferramenta poderosa de gestão de estoque. Demais. Feito... De gestão geral o cockpit, né? Sim. Perceba, Alessandro, que nós temos o que é o comercial do cockpit? Esses indicadores em um dia alimenta tudo? Sim. Às vezes é menos. Menos que isso. Meio período você já alimentou tudo, coletou os dados. Uma vez por mês, coletou. Eu vou editar o layout e vou subir o indicador comercial. Que parada é essa? Bom, tá aqui ele. Olha só. Ele me dá a meta por vendedor. Então, olha só, eu tenho aqui 2 vendedores cadastrados, eu tenho aqui a meta e o realizado de cada um, ó, no histórico. Ah, mas eu quero ver só do Irineu. Beleza, eu tiro aqui, o Felipe já me mostra só o Irineu, meta realizado no ano. Isso aqui para quem tem venda balcão. Então, você vê, a oficina... A apresentação comercial já está pronta para reunião. Está pronta para reunião. Tá? Vamos falar... Então vamos embora, como é que está o histórico. Tá? E baseado lá no indicador de estoque, você consegue definir meta por grupo, por subgrupo. Exatamente. Eu consigo falar de formação do preço de venda a partir do giro. Margem de desconto a partir do giro. Claro. Se eu estou com um estoque que está imobilizado, parado, eu queimo ele. Vamos queimar? Só que agora, Alessandro, você trata isso com propriedade. Não é sem assim. achismo. Não é assim, vamos queimar o estoque? E aí? Vamos fazer um desconto? Você fala, mas geral? Já imaginou? Você chegar para o compras e falar assim, para de comprar esse mês? Quebra a empresa. Quebra a empresa. Mas o giro está baixo. Sim, mas é no estoque inteiro? Não. Quando eu falo para ele, segura o grupo tal e grupo tal, segura. Vamos vender o que tem. Acelera no grupo tal, no grupo tal, no grupo tal. Olha só uma gestão de estoque inteligente. Né? Então perceba, Alessandro, que o método de controlar estoque, o método de controlar eficiência produtiva, foram métodos que eu criei em todo esse tempo de caminhada. E agora está disponível para o empresário aplicar na empresa dele. E aí vem a pergunta, como aplicar, como ter acesso a esse cockpit? Eu vou deixar então, se for possível aqui, né, a gente deixa um QR Code já com super desconto para quem estiver assistindo o nosso podcast. Fechado. E simples demais. Aqui eu coloquei algumas opções.
você tem a opção de contratar, pagar uma mensalidade e ter acesso ao cockpit. Perfeito. E você tem a opção disso e também de uma chamada devolutiva, uma consultoria mensal. Para analisar. Para analisar. Que, aliás, uma coisa que eu sempre trago aqui, a importância de um agente externo, né? O agente externo não está ligado emocionalmente no negócio. É verdade. A gente olha número. É. E esse número é muito mais fácil para a gente lidar, porque a gente não está preocupado com o boleto que tem para pagar amanhã. É verdade. Não sabe se o funcionário que gerou esse indicador é amigo ou não é amigo. A gente está 100% CNPJ, né? Perfeito. O agente externo é importantíssimo, né? Perfeito. Embora, Alessandro, eu tenha feito o máximo que eu pude para dar autonomia para o empresário. Eu coloquei um tutorial, sim. Eu coloquei a IA embarcada, sim. Mas você tem razão. De vez em quando, é bom alguém de fora e, de repente, com um pouco de mais de experiência, falar assim, atento, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Quanto tempo faz que não fazemos o diagnóstico? Vamos fazer? Tem um outro ponto que é a análise do mercado, né? O empresário está olhando o dele. Perfeito. Como um agente externo, como um consultor, um especialista, seja quem for. Está olhando vários, né? Exatamente. Pode trazer boas Exatamente. práticas. Né? Você vai lembrar, porque nós estávamos juntos, né? Ficamos 2 anos preparando Case New Holland para certificação. Muito dentro desse setor. Compreendendo toda a prestação de serviço para o agro naquele momento. Né? E nós tínhamos que fazer análise de mercado. A fábrica nos empurrava análise de tendência, até para nós analisarmos posição de estoque. Sim. Então, é extremamente importante alguém de fora, com esse contato com o mercado, com essa experiência com o mercado, para dar também para o empresário mais subsídio, né? Mais segurança para a tomada de decisão. Então, meu amigo, esse é o cockpit da Via Mais. Ele foi feito com muito cuidado, com muita cautela, sabe? E foi criada uma ferramenta que é extremamente prática, fácil de ser implementada, via integração ou não. Para a integração com sistemas, isso tem um custo, sim, porque envolve o trabalho do meu departamento de integração, de desenvolvimento de software com o software do cliente. Tá? Isso então tem algumas horas postas aí para fazer a integração, paga uma vez só e acabou. Né? Agora, o que eu vi olhando o cockpit é que ele é personalizado para reparação automotiva, mas eu usaria em qualquer segmento. Interessante, como já tem algumas empresas, nesse momento estamos instalando para uma agropecuária. De todos esses reloginhos, o único que ele não vai utilizar é o eficiência produtiva. Que é mais personalizado. Para quem tem serviço. Todavia, é isso que eu ia dizer. Para quem tem serviço, serve. Então, perceba que nós estamos falando aqui do setor de reparação automotiva, mas é uma ferramenta aplicada a qualquer empresa, seja de material de construção, enfim, né? Eu quero para mim. Aliás, é seu. Cara, fizemos um formato diferente hoje, uma aula aqui de mostrando como que funciona a ferramenta. E você sabe que tudo para mim, para eu entender, eu tenho que desenhar. Tudo é bolinha. E eu vejo uns velocímetros coloridos desse, eu fico louco. Sim. Me pegou. Eu vejo um negócio desse, isso aqui é gestão. Literalmente a gestão, né? Perfeito. Toda empresa tem que ter um dia, seja o dia 1º ao dia 5, uma reunião de análise do resultado do mês anterior. Isso aqui permite fazer isso de uma forma muito simples, né? Sim. E olha, outra coisa que eu pensei, Alessandro, eu fiquei pensando, né? E se essa empresa um dia quiser uma certificação IKEA? Tem muitas respostas do diagnóstico do IKEA que estão nela. Sim. Olha, você faz uma análise, faço o diagnóstico. Dá para perceber que a empresa vem evoluindo? Olha, eu consegui tantos pontos na data tal, tantos pontos na data tal. Você tem controle de indicadores? Tenho, daqui o painel. Perfeito. Você tem um plano de ação? Tenho. O plano de ação está integrado. Meio caminho andado. Você divide o plano de ação por área? Operacional, gerencial, estratégico? Divido. Então perceba que eu já fui preparando para responder as perguntas até de uma certificação. Uma ferramenta poderosa, Alessandro.
Exatamente. né? Poderosa. Obrigado. Obrigado por apresentar, obrigado por compartilhar. Nós vamos colocar aqui, nós vamos colocar o QR Code. Perfeito. Quem quiser ter acesso, por favor, coloque seu celular, mira aqui na tela, pega o QR Code, com certeza. Eu vejo um negócio desse, eu vejo o antes e o depois de qualquer empresa. Né? Falando da reparação automotiva, é a maturidade de gestão que essa empresa pode adquirir através de uma ferramenta dessa. Né? Sim. Obrigado por apresentar isso para a gente. Alessandro, eu que agradeço. Né? Eu fiquei muito feliz com esse novo convite, já comemorando 1 ano, né? Podtal. É interessante como você vem contribuindo com as empresas, com os exemplos. O que você traz para cá, para as conversas, não tem nada de loucura ou de achismo. É o dia a dia, como diz a história, é o sangue pingando. É verdade. Né? Como é lá? Conta para mim. Né? Eu adoro assistir, porque você sempre traz essa provocação. Né? E é interessante que quando a pessoa fala alguma coisa para você que você não está muito acostumado, você já fala, eu não havia pensado desse jeito. Então, para nós, é sempre um aprendizado. Né? É verdade. Então, eu brinco aqui que eu finjo que é podcast, mas é aula particular. Que coisa boa, né? É bom demais. De qualquer forma, a gente está crescendo, evoluindo. Né? E quando nós viemos para essa caminhada, na verdade, nós viemos com um objetivo, um grande indicador, um grande relógio: evoluir. Depois, esse relógio também é desdobrado numa série de reloginhos menores, não de importância, menores de importância, mas menores no sentido de desdobrado. Como se cresce? E aí a gente fala de pessoal, de profissional, de espiritual e todas as camadas dessa nossa vida, né? Cada uma com o seu reloginho. De vez em quando a gente percebe, poxa, faz tempo que eu não ligo para um amigo. Você vê o reloginho da amizade caindo e você fala, manda um oi, e aí tudo bem, o ponteirinho já sobe e você fica feliz. Né? É o mesmo pensamento. O coach usa a roda da vida, né? Perfeito. Hobby, espiritualidade, religiosidade. Perfeito. Né? Nada mais é do que um gráfico de radar. É disso que nós estamos falando, indicador. né? A roda está inventada, né? É. O método está inventado. Muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço. Para vocês que acompanharam mais um episódio, muito obrigado e até a próxima.